Obrigado, irmãos. Boa noite, mais uma vez a todos os irmãos aqui presentes e os irmãos também que estão nos acompanhando via Facebook ou YouTube. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos dar início a uma nova sequência de mensagens nas parábolas de Jesus. Vou começar a meditar nas parábolas de Jesus. Primeiro, por que Jesus ensinava parábolas? Parábolas era um recurso que Jesus utilizava no seu ensino. Nós vemos basicamente o propósito de Jesus ensinar em parábolas. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 4, 33 e 34, diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos, né? Também lá em Mateus, no capítulo 13, no capítulo 13, a partir do versículo 11 em diante, né, os discípulos perguntam para Jesus por que ele ensinava em parábolas, né? E Jesus, ele vai falar: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas àqueles isso não é concedido. Então podemos dizer o seguinte, que o propósito de Jesus falar em parábolas era duplo. Primeiro, para que aqueles que, os discípulos de Jesus, aqueles realmente que foram chamados por eles, pudessem entender melhor os ensinos de Jesus, a ideia do reino de Deus e tudo mais. Mas para aqueles que perseguiam a Jesus, aqueles que não eram crentes verdadeiros ali, confundia ainda mais a cabeça deles. Então, era propósito duplo, né, para facilitar a compreensão do seu ensino, mas ao mesmo tempo também escurecer a mente, dificultar ainda mais o entendimento daqueles que não queriam compreender as palavras de Jesus. Mas eu creio que todos nós aqui, como bons discípulos de Jesus, meu propósito aqui, né, com essas parábolas de Jesus, é fazer com que o ensino de Jesus por meio das parábolas seja algo claro, possamos aprender muito com as parábolas de Jesus, né? Tem muitas parábolas conhecidas, né, de Jesus, e hoje nós vamos começar pela parábola do servo impiedoso, e nós vamos falar hoje aqui sobre o perdão, né? Perdão. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o versículo 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus discípulos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse:
servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. As parábolas de Jesus é um tanto quanto interessantes, porque, uma forma didática, quem aqui não gosta de uma boa ilustração? Você ensina alguma coisa e logo em seguida você lança à luz aquele ensinamento por meio de uma ilustração. E a parábola é esse lançar à luz, de um ensino de Jesus. E Jesus está falando aqui sobre o perdão nessa parábola aqui. Uma frase que eu aprendi de um professor do seminário, que não está rodando aqui meu controlinho aqui, não sei porquê, é que a amargura é como beber um veneno esperando que o outro morra. A amargura é como beber um veneno esperando que o outro morra. Talvez esse seja a grande consequência principal ali da falta de perdão. Você ficar guardando ressentimento e amargura. É um mal que vai fazer não para outra pessoa, mas apenas para você mesmo, quando você nega ou quando você deixa de perdoar o seu irmão que o acabou de implorar. O contexto de Jesus aqui para essa parábola é sobre o perdão como um todo. Lembra da passagem aqui, um pouquinho antes, capítulo 18, versículo 15 até o versículo 20. A gente usa bastante esse texto para falar sobre a disciplina. Jesus ele começa falando o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve mais uma testemunha. Se ele ouviu, vocês ganharam o seu irmão. Mas se ele recusar a ouvir as duas testemunhas, leve-o perante a igreja. E se ele não ouvir a igreja, considere como gentil e publicano. E aqui, Pedro, então, na leitura nossa aqui, Pedro, ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Igual a qualquer bom aluno que faz pergunta ao seu professor, ao seu mestre. E Pedro diz assim: Senhor, então até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? Por que Pedro lança esse número 7? Por que 7? Pedro ele já estava meio que andando um passo além do que era exigido pelos próprios fariseus, que exigiam que você deveria perdoar até 3 vezes, segundo a tradição deles ali. Então Pedro está andando um pouco a mais. Olha só, Jesus, até 7 vezes eu preciso perdoar meu irmão? 7 é mais que o dobro do que é exigido pelos fariseus, pelos mestres da lei. Mas da onde que ele tirou o número 7 a gente não sabe. E Jesus ele fala o seguinte: não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então quer dizer que precisamos perdoar 499 vezes. Quando chegar no número 500, então a gente não perdoa. Não, já deu, fiz a conta aqui, deu 499, agora não perdoa, a partir de agora não perdoo mais. Não, o que Jesus está querendo ensinar aqui é que nós devemos perdoar uns aos outros tantas vezes quantas forem necessárias. Sempre que seu irmão vier arrependido e pedir perdão, o que você deve fazer? Perdoar. Lucas, falando mais ou menos nesse mesmo contexto aqui, ele só não vai usar a parábola de Jesus aqui, mas Lucas, lá no capítulo 17, versículo 4, Jesus ele vai dizer o seguinte: se teu irmão vier 7 vezes no dia, e as 7 vezes ele vier arrependido pedir perdão, perdoe ele. 7 vezes no dia, isso daria aí em torno de uma vez a cada 2 horas, pelo menos, no período que a gente não está dormindo, obviamente. Mais ou menos isso. Imagina, a cada 2 horas, e principalmente nós que somos casados, sabemos muito como que é isso, principalmente. E aí, me perdoa? Perdoa. Daqui 2 horas me perdoa de novo? Perdoa. Aqui a gente não está, Jesus ele não especifica aqui
Mas e se a pessoa realmente, né, pediu perdão, ela não está arrependida? A gente não vai entrar nesse assunto agora, né, porque se a pessoa arrependeu, por que ela vai cometer o mesmo erro de novo? Enfim, mas o ensinamento aqui é: perdoe quantas vezes for necessária e tantas vezes quantas o seu irmão vier lhe pedir perdão. E o fato de Jesus aqui, ele não ensina que nós só somos perdoados por Deus quando nós perdoamos uns aos outros. Não. O perdão que nós recebemos de Deus é fruto da misericórdia de Deus, e não pelo fato de nós estarmos perdoando uns aos outros, né? Pode passar? O que nós vamos aprender aqui é que nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Sabe aquela ideia que muitas vezes a gente aprende, não sei de onde também, do mundo só pode ser, assim, eu não vou perdoar porque eu não sinto que eu devo perdoar você. A Bíblia não fala que você tem que sentir alguma coisa para perdoar outra pessoa. Não, o perdão não é um mero sentimento. O perdão é um dever para o cristão. Nós devemos perdoar uns aos outros, porque nós fomos perdoados por Deus. E nós vamos ver aqui por meio dessa parábola, que o perdão que Deus ofereceu para nós, que nós já experimentamos, é um perdão inimaginável, de uma dívida impagável. E a nossa dívida para com Deus, que Ele, pela sua misericórdia, nos perdoou, a dívida do nosso irmão é insignificante, perto da nossa ofensa contra Deus que Ele nos perdoou. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui, por meio dessa parábola. E essa parábola ela se divide basicamente em 3 partes, né? E podemos tirar pelo menos aqui 3 lições dessas 3 partes. A primeira delas, né, é uma graça extraordinária, né? Nós vemos aqui nos versículos 23 a 27 que um rei, ele vai então ajustar contas com os seus servos. E de repente aparece um servo, né, desse rei que devia 10.000 talentos para esse rei. À primeira vista, se você olha ali 10.000 talentos, né, se você não entender qual é o valor monetário ali, né, em dinheiro ali, desse 10.000 talentos, talvez você vai passar a vista e você vai simplesmente ignorar, né, algo tão precioso aqui para o nosso entendimento, né. Algumas versões vai trazer aqui uma grande soma, uma grande quantia de dinheiro, mas o que seria essa grande quantia, né, no sentido mais concreto, né, não só abstrato? Então, esse servo devia 10.000 talentos para esse rei. Ele não entra nos detalhes aqui de como que ele adquiriu essa dívida, o que ele fez para ficar devendo tanto assim para esse rei. Mas vamos lá. Um talento, apenas um talento, era equivalente a 6.000 denários. Aí o que é isso? Não adiantou nada na minha compreensão, mas vamos lá. Está aqui no slide, eu vou explicando para vocês. Um talento, então, era o equivalente a 6.000 denários. Um denário, apenas um denário, era o equivalente a um dia de trabalho. Então, se você fosse lá trabalhar, você ia ganhar um denário pelo seu dia de trabalho. Se esse servo, ele devia 10.000 talentos, é só você multiplicar, então, 10.000 talentos vezes 6.000 denários. Certo? Porque um talento é igual a 6.000. Então, 10.000 multiplica por 6.000 é o equivalente a 60 milhões de dias trabalhados. Para você pagar essa dívida, se você deixar de comer e beber, você demoraria aí 164 mil anos de trabalho. Trabalhar 164 mil anos para você saldar toda essa dívida, equivalente aí a basicamente 4 bilhões de reais. Imagine você dever 4 bilhões de reais. E aqui nós estamos falando de um servo, tá? Então, se estou calculando bilhões de reais, alguém que ganha em média aí uns 2.000 reais por mês. Tá? Então, mais ou menos, essa seria a dívida dele em reais, trazendo para nós hoje. 4 bilhões de reais. Esse servo precisaria trabalhar 164 mil anos. Né? Obviamente, isso é uma dívida impagável.
Ninguém, humanamente falando, consegue pagar uma dívida dessa. Ninguém vive 164 mil anos para poder pagar por toda essa dívida, né? Mas o rei, olha só, o servo, e o rei não é bobo também, né? O servo, ele implorou para o rei: tenha paciência comigo e eu te pagarei. Imagina um rei, lógico, 164 mil anos eu vou ficar esperando você aqui para você me pagar. Eu vou ser muito paciente. Você acha que o rei não sabia que era uma falácia, uma mentira que aquele servo estava contando? Era impossível ele pagar por essa dívida para esse rei. 64 mil anos. E aí, então, o rei ordenou então para que ele e a sua família toda fosse vendida como escravo. Então, aquele servo, ele se humilha e implora, né? Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. E aí o rei, então, ele teve compaixão e saldou, perdoou toda aquela dívida impagável. Ele não diminuiu, ele não deu um desconto, ele pagou, ele perdoou toda aquela dívida, todo aquele 10 mil talentos, todos aqueles 164 mil anos de trabalho, ele perdoou por causa de um pedido, o fato do servo ter implorado para esse rei. Ele perdoou completamente essa dívida. Fica muito claro aqui, né, que o objetivo do rei em cancelar essa dívida toda, tão grande, é para demonstrar sua imensa graça também. Diante de uma dívida tão alta, ele simplesmente perdoa sem exigir nada. Uma pequena aplicação que serve para nós aqui, né? Fica claro que nessa parábola de Jesus, que esse rei representa Deus, né? E nós somos esse servo, que temos essa dívida impagável perante Deus. Os nossos pecados são tão imensos aos olhos de Deus quanto uma dívida de 164 mil anos, quanto uma dívida de bilhões de reais, né? E não há absolutamente nada, de nenhuma maneira, que nós conseguimos pagar por toda essa dívida para com Deus, né? Então, se é para nós sermos perdoados, precisa ser inteiramente pela extraordinária graça de Deus. Nós só fomos perdoados dessa dívida, das nossas ofensas, dos nossos pecados contra Deus, porque Deus foi imensamente gracioso, extraordinariamente gracioso para conosco, e nos perdoou completamente uma dívida impagável. Mas a parábola não termina por aí. Nós temos também agora, né, na segunda parte, a segunda lição, uma impiedade extraordinária. Versículo 28 a 30 diz o seguinte, que logo ao sair livre e perdoado da presença do rei, aquele servo encontra um companheiro dele que devia 100 denários. Agora você sabe mais ou menos ali quanto que seria em valores monetários? 100 denários. Lembra? Um denário é um dia de trabalho. Logo, 100 denários era 100 dias de trabalho. O que é 100 dias de trabalho? Perto de 164 mil anos de trabalho. É uma dívida insignificante. Um pouco mais de 3 meses você pagaria essa dívida, que daria em torno aí de 6 a 10 mil reais. É uma dívida insignificante comparado com os bilhões de reais, com os milhares e milhares de anos que ele devia. Mas ele encontra com esse companheiro, né, e você vê ele parece que agarrando o pescoço dele ali e fala: paga tudo que você me deve. E aquele companheiro dele implora também, mas esse servo ele não perdoa a sua dívida. Repare aqui alguns paralelos dessas duas cenas. Os dois servos tinham uma dívida. Uma dívida de 10 mil talentos, 164 mil anos de trabalho. O outro, uma dívida de 100 denários, 100 dias de trabalho. Então, os dois tinham uma dívida. Uma insignificante e uma extraordinariamente alta. Os dois servos suplicam. O primeiro servo, no versículo 26, a fumacinha está atrapalhando o povo, né? No versículo 26, o servo suplica ao rei, né? Tenha piedade, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o companheiro,
desse servo também implora da mesma forma, as mesmas palavras. Tenha, no versículo 29, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Mas, aqui nós vemos um contraste. O que devia absurdamente sai perdoado. Porém, o que devia uma quantia insignificante vai preso. Então, quase que quase tão inimaginável, travou aqui a língua, né? Quase tão inimaginável quanto o perdão do rei é também a reação desse servo impiedoso. Você não esperaria um perdão de uma dívida tão alta como a desse servo. É inimaginável isso. Mas também é inimaginável que alguém que foi perdoado de uma dívida tão grande fosse tão duro e incompassivo, impiedoso com alguém que devia pequena quantia de dinheiro para ele. O rei perdoa a dívida enorme e o servo que acabou de ser perdoado dessa dívida faz com que o seu companheiro seja lançado na prisão. Nós somos esses servos do rei e assumimos o papel do servo impiedoso quando nós recusamos a perdoar uns aos outros, seja o que for, né? Seja quantas vezes forem as ofensas dos nossos irmãos. É uma incoerência, saímos livre e perdoado da presença do nosso Deus, nosso grande rei, e somos extraordinariamente impiedosos diante das ofensas uns dos outros. Jesus, ele quer comparar aqui a sua ofensa, a minha ofensa contra Deus é impagável, mas Deus foi misericordioso e perdoou você dessa dívida. Qualquer que seja o tipo de ofensa de um irmão para comigo, não se compara com a minha ofensa para com Deus. A minha dívida, a minha ofensa, a ofensa do meu irmão para comigo e a minha para com o meu irmão, é insignificante. Não estou dizendo que não seja duro, não seja sofrido também às vezes, dependendo da ofensa. Mas comparado com a ofensa que nós fomos perdoados, é insignificante. E se eu recuso o perdão, deixo de perdoar o meu irmão que me ofendeu, é tão inimaginável isso, quanto inimaginável foi a graça de Deus me perdoar. Então, nós vamos partir agora para a terceira lição, que é uma ira extraordinária. Versículos 31 a 35, os companheiros que testemunharam tamanha impiedade de quem se esperava compaixão, foram e relataram o ocorrido para o rei. E o rei fica extraordinariamente irado. Vou repetir mais uma vez, versículos 32 e 33. Olha a lógica do rei, né, como deve ser aplicada nos nossos relacionamentos. Então o Senhor, o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Olha a lógica do rei. Eu te perdoei de uma dívida imensa. Você também não deveria ter compaixão do seu conservo quando ele implorou por perdão por você? Nós vemos aqui a outra face do rei. Na primeira cena, nós vemos um rei demonstrando um amor, uma misericórdia, uma compaixão descomunal e sem precedentes. Mas também, nessa terceira cena, nós vemos um rei, esse mesmo rei, dispensar uma ira e um castigo justos para esse servo. Nós vemos na primeira cena a compaixão desse rei. E na terceira cena, nós vemos esse mesmo rei completamente irado e furioso com esse servo incompassível.
Então, por causa dessa atitude desse servo, o rei manda então que esse servo seja entregue aos carrascos até que pagasse toda aquela dívida. Nós não sabemos aqui como que a gente pode aplicar isso. O que seria esses carrascos aqui na nossa vida quando a gente deixa de perdoar o irmão. Talvez aquela frase do começo: amargura é um veneno que você bebe, mas espera que o outro morra. Talvez uma vida amargurada, ressentida, possa ser uma grande consequência. Pode ser o seu carrasco que vai te perseguir até você pagar, perdoar aquele irmão. Mas dessa terceira cena, a gente tira pelo menos 2 lições, 2 aplicações. Nós não perdoamos porque ainda não entendemos a gravidade e a extensão da nossa dívida para com Deus, que fora totalmente perdoado. Um homem que recebeu o perdão de uma dívida imensa, como ele pode se recusar a demonstrar misericórdia para com seu conservo? Muitas vezes nós não perdoamos, não porque nós não entendemos, não porque nós não estamos sentindo, não. Muitas vezes deixamos de perdoar porque nós não entendemos ainda a extensão do nosso pecado contra Deus, a nossa ofensa, a nossa dívida impagável que Deus nos perdoou. Por isso que nos falta a atitude de obedecer esse mandamento, de perdoar uns aos outros. Então, se você tem dificuldade de perdoar uma ofensa, qualquer que seja, de algum irmão, de algum colega, amigo, lembre-se do tamanho da sua ofensa para com Deus, que foi totalmente paga, como nós vimos na série anterior, na cruz do Calvário. Foi cancelada toda a nossa dívida e cravada, está paga por meio de Jesus Cristo. Toda a nossa, nada devo mais, tudo pago está, porque Deus em Cristo perdoou toda a nossa dívida. Então nós não perdoamos porque nós não entendemos, compreendemos a dimensão do nosso pecado para com Deus. Uma segunda lição, parece aqui, quando a gente termina o versículo 34, né? Quando o rei ordena que os carrascos, esse servo fosse entregue aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida, parece que essa parábola chega numa solução satisfatória, né, que está de acordo com o nosso senso de justiça. Se os versículos parassem aqui, a parábola terminasse no versículo 34, a gente terminaria falando assim, ó, bem feito. Não é? Bem feito para esse servo malvado que não quis perdoar. Mas a parábola, o ensino de Jesus, a parábola termina aqui, mas o ensino de Jesus sobre o perdão termina no versículo 35, quando ele diz: assim também o meu Pai, o Rei, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. E aqui fica muito claro essa aplicação espiritual para a nossa vida. O que será que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus, os carrascos e a forma como esse rei tratou o seu servo e a forma como Deus vai tratar a gente se a gente deixar de perdoar os nossos irmãos, o que significa isso? Será que significa você perder a sua salvação? Porque você não perdoou o seu irmão? Dificilmente. Por quê? Dificilmente não, impossível, né? Impossível, porque isso tornaria a salvação dependente das boas obras. Então, o fato de eu perdoar é uma boa obra, e se eu perdoo, logo Deus, então, eu sou salvo por causa dessa minha boa obra. Então, essa primeira alternativa está completamente descartada, né? Uma outra sugestão, será que Jesus quis dizer aqui, é alguém que ainda não experimentou o perdão de Deus, é um não crente? Então, pelo fato de não perdoar, talvez eu possa questionar, será que eu fui perdoado de fato pelo meu Deus? Será que eu sou um cristão de verdade? Por que eu não estou conseguindo perdoar aquela ofensa? E eu também descarto essa possibilidade, por quê?
Porque na parábola que Jesus conta, o rei de fato perdoou aquela dívida. Ele perdoou aquela dívida de fato, você não deve mais nada, está pago completamente. Aquele servo experimentou genuinamente o perdão do rei. Então só nos resta uma terceira alternativa. Talvez seja algum tipo de punição ainda nesta vida que equivale a uma disciplina de Deus sobre a nossa vida. Agora, o que pode ser essa disciplina, irmãos? Deus é muito criativo. Pode ser uma amargura, um ressentimento, pode ser a mão de Deus pesando sobre a sua vida, né? As consequências do seu próprio pecado, uma vida, olha só, por exemplo, né? A Davi, por exemplo, né? Enquanto ele escondeu os seus pecados, Salmo 51, se não me engano, ele vai falar, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos doíam. O que pode ser essa disciplina de Deus? Mas eu creio, né, que você não perdoar, você recusar perdoar uma ofensa qualquer que seja do seu irmão, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Ele vai mandar carrascos ali para atormentar, até você cair em si e reconhecer, eu fui perdoado de uma dívida impagável. Quem sou eu para não perdoar a pequena ofensa do meu irmão? O perdão, irmãos, não é uma questão de sentimento. O perdão é uma questão de ordem, de mandamento. O propósito dessa parábola, então, é mostrar que, pode colocar isso, obrigado. Somos chamados a oferecer apenas uma porção insignificante comparada com a enorme quantidade pelo qual nós mesmos fomos perdoados. Você perdoar a ofensa do seu irmão é insignificante perto da compaixão que você experimentou do nosso Deus. Então, aquilo que Jesus está nos chamando a fazer aqui, né, nessa pergunta de Pedro, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Sempre. Perdoe tantas vezes quantas forem necessárias. Por quê? Porque você foi perdoado de uma dívida impagável. E as ofensas do seu irmão não são nada comparado com a ofensa sua contra Deus. E uma segunda lição, o perdão que podemos oferecer àqueles irmãos que nos ofendem é algo esperado de quem foi perdoado pelo Pai. E ambos, tanto o ofensor como o ofendido, são filhos do mesmo Pai. Ambos. Quando você lê essa parábola, você não fica indignado com aquele servo malvado? Você não fica pensando na sua lógica aqui, no seu senso de justiça? Não é justo. E você devia 10.000 talentos, o rei te perdoou. O seu companheiro devia só 100 denários e você não vai perdoar. Você está sendo incompassivo. Você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, mas saiba que quando eu deixo de perdoar, eu estou agindo da mesma forma. Quando eu deixo de perdoar a ofensa do meu irmão, eu estou sendo esse servo malvado. Acabei de sair da presença do meu Deus e fui perdoado e eu recuso o perdão do meu irmão. Então, o fato de você perdoar a ofensa do seu irmão não é só uma questão de uma obrigação, de um dever, de um mandamento, mas é algo esperado. É algo que tem que ser natural. E eu queria encerrar aqui, devemos perdoar porque nós fomos perdoados. E eu queria encerrar contando aqui um testemunho. O Bruno pode colocar lá, por favor, do testemunho, de uma mulher, Corey Timbun, acho que é assim que fala. Uma história sobre perdão. Está nesse livro aí, O Refúgio Secreto. Parte desse testemunho está aqui, mas não todo ele, é que eu consegui uma pesquisa pela internet. Depois, essa Corey Timbun, ela foi, esse livro, Refúgio Secreto, é um testemunho da história dela, na época da Segunda Guerra Mundial. Ela, junto com a sua família, ela escondia judeus, né, dentro da sua casa, e iam ser presos, torturados e mortos pelo regime nazista. E essa mulher, então, ela acaba sendo presa também
por traição, né? Escondendo os judeus. Ela é presa e ela é levada para o campo de concentração. E nesse livro aqui, ela conta tudo o que ela passa ali, ela junto com a irmã dela, tudo o que ela passa aí nesse período, nesse campo de concentração. A irmã dela morre, mas a Corrie ten Boom, ela sai viva, né? Quase morta, né? Mas fisicamente completamente sem saúde nenhuma, mas ela consegue sair, e a partir de então ela começa a falar do seu testemunho, ela se torna uma grande missionária, enfim. Mas aí então, ela era convidada a dar muitas palestras, né, em igrejas, e aqui que está um testemunho dela sobre o perdão. Eu quero contar não uma história minha, mas eu quero contar uma história de uma mulher que sofreu uma ofensa terrível, mas por causa desse mandamento, ela conseguiu perdoar. Olha só, foi numa igreja em Munique, na Alemanha, onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom amassado entre as suas mãos. Num instante, estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte, o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo e debochado. Ou seja, ela estava vendo o soldado que era do campo de concentração. As minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias de teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho de sua pele, tão magra elas ficaram. Betsy, a irmã dela, e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa na ocasião da ocupação nazista na Holanda durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück, na Alemanha, para onde fomos enviados. Agora, ele estava diante de mim, com a mão estendida. Que bela mensagem! Que bom saber, como disse, que os nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes e meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra, ele dizia. Eu fui guarda lá, mas depois disso continuei. Tornei-me um cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá. Mas agora, eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também. Você me perdoa? Eu fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. A minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia pagar a sua morte terrível e prolongada, simplesmente porque pedia perdão? Óbvio que não, irmão. Eu achava que já perdoara a todos. Pregava isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava o meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos. Ele em pé, com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção, eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um requisito: que perdoemos a todos que nos feriram. Se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu, com o meu coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade.
E a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, eu supliquei silenciosamente. Eu posso levantar a minha mão, pelo menos isso posso fazer. Dá-me o sentimento depois. Então senti-me como um robô. Coloquei a minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E enquanto fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, eu exclamei, com todo o meu coração. E por um longo instante seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Então, eu descobri que a cura das engrenagens do mundo não está no nosso perdão, muito menos em nossa bondade, mas em Jesus. Quando Ele nos diz para amar os nossos inimigos, juntamente com a ordem, Ele nos dá o próprio amor. História maravilhosa de perdão. E com essa história, a conclusão: devemos perdoar, porque nós fomos perdoados. A história da parábola de Jesus, e esse testemunho dessa missionária, Corrie ten Boom, exemplifica muito bem isso. Não importa a ofensa, não importa quem for, nós devemos perdoar, porque nós fomos perdoados por Deus. Interessante que ela fala na sua frase aqui, na sua oração com Deus: Deus, me ajude a perdoar, me dá um sentimento depois. A gente faz o contrário, me dá um sentimento para que eu possa perdoar, não. E a atitude dela inicialmente foi algo mecânico, mas depois foi algo libertador para a vida dela. É exatamente isso que acontece. Não espere o sentimento. O sentimento vem depois. Mas eu creio que ele começa a partir daquele momento em que você estende a sua mão e diz: eu te perdoo, irmão, do fundo do meu coração, sem exigir nada. O rei não fala aqui: eu te perdoo se você nunca mais fizer isso. A gente chega a fazer esse tipo de condições, né? Eu te perdoo se você vier me pedir perdão, eu te perdoo se você nunca mais fazer isso, você prometer. O perdão de Deus para conosco é incondicional. Ele não estabelece nenhuma condição para nós, para que nós fôssemos perdoados por Ele. Da mesma forma é também o nosso perdão para com o nosso irmão. Paulo diz lá em Efésios: nós devemos perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Então, que em Cristo possamos perdoar também uns aos outros. Amém?